Olá, pela graça de Deus, estamos começando aqui mais uma palestra bíblica para nós aprendermos mais da palavra de Deus, né? Que é o nosso pão espiritual de todo o tempo. Toda vez que nós estudamos a Bíblia, nós estamos nos alimentando espiritualmente, né? Isso é muito bom. Vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, muito obrigado por esse momento que estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Me dê sabedoria dos altos céus para entender e falar sobre ela. Nos ajude a entender e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui uma pequena história sobre a Bíblia, né? A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros, escrito por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações, durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo, né? A importância que a Bíblia tem, né, para o ser humano. A Bíblia ela é considerada o manual de sobrevivência do ser humano, né? Tanto materialmente como espiritualmente. Então, que importância tem a Bíblia para você na sua vida? Muitos acreditam nela, outros não acreditam. E muitos desfazem até da palavra de Deus. Vejo conversas por aí que diz que vão mudar a Bíblia, que está ultrapassada, e os homens querem coisas novas, de maneiras novas. A palavra de Deus ela não muda, né? Os homens querem mudar. Pode até mudar, não tem problema. Mas nunca vai mudar dentro de você aquilo que você acredita da palavra de Deus. Por isso é muito importante você e nós se alimentarmos da palavra de Deus. Então, diante dessa importância que ela tem para a humanidade, nós queremos dizer uma coisa interessante. Existe uma pequena parte da Bíblia que não foi escrita pelo homem. Vamos ler aqui na palavra de Deus, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 31 e o versículo 18, que diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então aqui está mostrando, né? Quando Deus estava com Moisés no Monte Sinai, que é uma história que muita gente já sabe, né? Aí quando ele desceu do monte, quando ele foi descer, Deus entregou as tábuas a ele escritas pelo dedo de Deus, tábua de pedra. As outras partes da Bíblia todas foram escritas pelo homem, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas os 10 mandamentos, Deus escreveu com o seu próprio dedo. Para ver a importância que tem os 10 mandamentos na lei de Deus, né? Os 10 mandamentos ele representam o seu caráter. O Deus não muda, o seu caráter não muda, a sua lei também não muda. Tem muita gente por aí dizendo que a lei não acabou, não presta mais, mas estão totalmente equivocados. Ela foi escrita pelo próprio Deus. Ela tem validade eterna, né? E aqui na frente tem mais um versículo que nos mostra, né, a importância da palavra de Deus. Aqui no livro
de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. A gente tem uma mensagem aqui que é importantíssima, né, na vida do cristão, daqueles que estudam a palavra de Deus, né? E aqui o profeta Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 6, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó vós, filhos de Jacó, não sereis consumidos, né? Não sois consumidos. Então, a Bíblia está dizendo que a lei de Deus ela não muda, porque ela foi escrita pelo próprio Deus. E que também o Senhor não muda. Deus é o mesmo, quem muda é o ser humano. Então, por Deus não mudar, por Ele ser um Deus de amor, é por isso que nós não somos consumidos. Que Ele diz aqui, né? Por isso os filhos de Jacó, que é o povo de Israel, né, não são consumidos. Porque Deus não muda, porque Deus continua sendo sempre amor. Né? Mas um dia Ele vai cobrar a justiça de todos nós que vivemos aqui nesse mundo. Porque o nosso fôlego de vida pertence a Ele. Nós olhamos, enxergamos, nós ouvimos, nós respiramos, tudo que nós fazemos. É porque Deus está conosco. Deus pertence tudo a Deus, né? A Bíblia diz que Deus fez o ser humano de barro, soprou as suas narinas e deu fôlego de vida a ele, né? E o ser humano passou a ser uma alma vivente. Então tudo depende de nós. Ou, aliás, tudo de nós depende dele. Não tem como, né? Não depender de Deus. E aqui vamos para o Evangelho de São João agora. Vamos ver o que é que o Evangelho de São João diz sobre a palavra de Deus. Que é muito importante, né? Capítulo 5 do Evangelho de João e no versículo 39. Veja o que foi que Cristo disse sobre a Bíblia, as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está vendo aí? Foi o que Jesus disse quando ele esteve aqui na terra. Examinai, estudai as Escrituras, porque elas testificam de Cristo. E aí encontraremos nela a vida eterna. Esse é o conselho de Cristo para nós. Agora, que Escritura Cristo está falando? Cristo estava falando do Velho Testamento. Se o Novo ainda não tinha sido escrito ainda. Então ele disse para nós examinar as Escrituras, que é o Velho Testamento. Porque ela testifica dele. É os profetas, é os salmos, né? Tudo eles testificam de Cristo, da vinda de Cristo pessoalmente, né? Que foi profetizado lá no Velho Testamento. Então Cristo estava mandando examinar as Escrituras do Velho Testamento. Aí tem gente hoje que diz que o Velho Testamento não vale mais, só está pelo Novo. Como é que pode? Se Deus não muda, a sua palavra não muda, a sua lei não muda, como é que o ser humano agora quer anular a lei de Deus e quer anular a parte da Bíblia que conta a história de Israel? Isso não pode, não existe isso não. O ser humano é nós no meio do pecado, o pecado ele deturpa a mente do humano. O ser humano começa a imaginar muitas coisas erradas, né? A maioria deles é porque não quer aceitar a palavra de Deus como uma verdade, que é a única verdade que existe materialmente, apalpável às nossas mãos, é a palavra de Deus. Aí fica inventando coisa, né? Que o Velho Testamento não vale mais, o que vale agora é o Novo, então pelo Novo.
que estão pela graça, que o Velho Testamento era pela lei. Nunca existiu isso, não tem nenhuma prova bíblica. Toda a vida o ser humano foi salvo pela graça. Aquele sacrifício que foi providenciado por Deus foi um meio para que o ser humano estivesse em comunhão com Ele. Quando o ser humano pecasse, sentisse a responsabilidade do pecado, né? E fizesse aquele sacrifício para receber o perdão. Então, nós temos mais aqui, no capítulo do próprio Evangelho de São João, tem mais uma parte importante sobre a palavra de Deus, né? Capítulo 13 de São João e o versículo 17, que diz assim: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Então, aqui em São João 5,39, Jesus está mandando a nós examinar, estudar. E aqui no capítulo 13, verso 17, diz que se nós nós conhecer que a palavra de Deus é a verdade, nós temos que praticar. Ou você não quer praticar a verdade? Geralmente nós vivemos numa época em que o povo gosta muito de dar valor à mentira, né? Por isso que existe muita seita por aí, cheia de gente. Porque conta uma meia-verdade, não aceita a palavra de Deus como ela é, fica inventando opinião deles e não pratica, como diz aqui, né? A palavra de Deus como ela é, as escrituras sagradas. Se ela é sagrada, ela é santa, ela é pura. Ela não tem mentira nela. Toda a verdade, né? Como nós já lemos que a palavra de Deus, ela é a pura verdade. Não tem outra verdade palpável para nós aqui não. E aqui em 2 Timóteo, nós temos aqui um versículo muito importante para a gente ler. Aqui em 2 Timóteo capítulo 3 e o verso 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Está vendo aí? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Como é que as pessoas querem anular uma parte da Bíblia e usar só uma? Querem anular a Bíblia, inventar um novo modelo de Bíblia, com novas coisas mentirosas, né? Porque hoje em dia já tem, infelizmente, eu já vi Bíblias que botam o domingo como o dia do Senhor. Agora, isso é uma aberração, porque essa palavra domingo ela não existe no original. Ela só existe o sábado, né? Como o dia do Senhor. No original, o domingo é o primeiro dia da semana. Os homens foi que inventaram esse negócio de dia de domingo. Botaram o primeiro dia da semana. Porque não querem aceitar a palavra de Deus como ela é. Não querem guardar o sábado. Querem servir a Deus da maneira própria. E aí fica inventando essas coisas. E eu sei que eles vão modificar muitas coisas na Bíblia. Tem muitas Bíblias modificadas. Mas a gente tem que permanecer firme nos escritos dos profetas, né? Dos apóstolos. Desses aqui que é a pura verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Não tem negócio de, só o Novo Testamento, não. É toda. O Espírito Santo que inspirou o Velho Testamento, inspirou fazer o Novo. Não tem diferença. Os homens que fizeram essa divisão de Novo e Velho Testamento. Mas no original a Bíblia ela é uma só. Né? Ela vai à frente até o final. Então, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? E aqui também no livro de Tiago, o apóstolo Tiago também escreveu aqui uma coisa interessante sobre a palavra de Deus, né? E nós vamos aqui estudar para nós descobrir o que é que Tiago falou.
a respeito da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1 e o verso 22, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí o apóstolo Tiago já disse que não adianta. Se você conhece a palavra de Deus como ela é e não pratica, você está enganando a você mesmo. Não adianta você deixar de acreditar na Bíblia, como muitas pessoas fazem aí, e acreditam no que os líderes religiosos deles dizem. Ah, porque fulano de tal sabe. Tem muitos homens que sabem muitas coisas por aí. Agora a palavra de Deus ela é superior a tudo, ela é suprema. Não tem esse negócio de homem interpretar ela do jeito que ele quer, não. E tem muita gente aí deixando de acreditar na palavra, né? Vamos ler de novo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmão, meu irmão, minha irmã, vá pela palavra de Deus. Esqueça que os homens inventam. Esqueça opiniões de homem. Faça o que a palavra de Deus está dizendo, o que está escrito. Acredite, pratique, para você não ser enganado. Porque enganador é o que não falta aí, por tudo quanto é lugar. Pegando a própria palavra de Deus, interpretando textos fora do contexto, acha o que ele acha, e aí fica falando para as pessoas. E muita gente ainda acredita. Deixa de estudar a palavra de Deus para seguir ideias de homens. Homens pecadores, orgulhosos, egoístas, né? Maliciosos, que a maioria deles só tem interesse no seu dinheiro, no dinheiro dos fiéis, e fala lá conversas mirabolantes, faz sermões emocionantes. Não tem dúvida. Há pessoas que estão no erro e faz coisas emocionantes também. Não é obrigado todos que estão com a palavra de Deus fazer a coisa certa, não. É dever de cada um. Agora Deus não obriga ninguém, não. O cara faz o que ele quer. Só que um dia ele vai prestar conta a Deus. E se ele não for um praticante da palavra, ele está perdendo tempo e levando pessoas também para perder tempo. E você, meu irmão, minha irmã, não perca tempo, não. Não vá seguir a ideia de homem, não. Siga a palavra. As escrituras sagradas é a verdade suprema que nós temos aqui na terra. Nós devemos seguir de acordo com o que ela indica. Com o caminho que ela indicar. Porque é o Espírito Santo que dá sabedoria a todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Né? O que é que a Bíblia nos ensina? Que nós temos um Deus Criador, um Deus Salvador e um Deus Consolador, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem que aceitar o Deus Salvador, que todos os três são Salvador, porque os três trabalham juntos, né? Como eu já falei em outras palestras. São a mesma essência com funções diferentes, né? Aí o Espírito Santo lhe ilumina na palavra, você conhece a verdade que é Jesus Cristo e aceita, e aí agora você vai orar, você vai buscar sabedoria a Deus, que Ele vai lhe iluminar como você deve seguir, a trabalhar na sua mente, né, que é a inteligência nossa do ser humano está na mente. E aqui nós temos também mais uma passagem, em 2 Pedro, veja só, que passagem maravilhosa. O que é que 2 Pedro diz? Vamos aqui passar essa passagem para você ver o que foi que Pedro falou, né? Capítulo 1 de 2 Pedro e o versículo 21. Ele diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos
pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra aqui é a palavra de Deus. Jamais um homem falou das Escrituras de vontade própria. Todos falaram movido pelo Espírito Santo, que é o Deus maravilhoso e dá sabedoria ao ser humano, que atua para levar o ser humano à salvação de Jesus Cristo. Vamos continuar, rapaz, a estudar a Bíblia. Não perca o seu tempo com coisas banais que passam em televisão, né? Com festas, com isso e aquilo. Não perca seu tempo com isso não, irmão, nem irmã. Se dedique à Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente vai falar um dia sobre isso, sobre esse assunto, mas eu vou dar um toque logo hoje. Existe uma coisa que Deus vai cobrar de todo ser humano. Todos, não fica nenhum. É o tempo. Porque Ele dá o tempo igual para todos. E você está fazendo o que com o seu tempo de folga? Um dia nós vamos falar só sobre isso, né? Tome cuidado, porque as Escrituras é a pura verdade. Então, existem algumas pessoas, né, que não acreditam na palavra de Deus como sendo inspirada, né? Como sendo espiritual. É um direito dele. Ele aceita se quiser, acredita se quiser. Deus respeita. Mas a própria palavra de Deus diz que um dia todo ser humano, sem exceção, vai ter que prestar conta a Deus da sua vida, do que ele fez ou deixou de fazer. Não fique pensando que alguém vai escapar, não. Não fique se iludindo com as mirabolantes conversas de alguém por aí, de alguns pecadores, não. Se apegue à palavra de Deus, né? Aí eu quero falar para vocês o seguinte, que diante de muitas incredulidades da palavra de Deus, muitas pessoas estudiosas diziam que a palavra de Deus não era verdade. Que muitas histórias bíblicas era só mesmo uma história que o autor contava. Que não tinha como provar que era verdade. Aí, em 1948, né, na Palestina, tinha 2 garotos cuidando do rebanho de cabras que eles tinham lá. Isso é uma história já bem conhecida no mundo. E aí, lá não sei por um motivo, disse que uma cabra sumiu. Aí disse que um dos garotos foi procurar dessa cabra. E começou a procurar lá nos morros que tinha lá. E disse que naqueles morros eles tinham umas locas, né? Umas cavernas, tipo umas cavernas, bem alto. Aí como ele não podia subir, ele jogou a pedra. Porque podia ser que a cabra estivesse escondida lá dentro e saísse, né? E aí no que ele jogou pedra em uma caverna, ele escutou um barulho diferente. Aí ele foi lá, chamou o irmão, fizeram um jeito lá e subiram. Chegaram lá, acharam dentro da caverna vários vasos de barro bem grande, tampado. E aí pegaram tudinho, achando que era um tesouro, né, que tinha ouro. E realmente era um tesouro, né? Quando eles chegaram que abriram, estava quase toda a Bíblia escrita dentro daqueles vasos lá jogados. Aí agora foram conferir aqueles escritos com a Bíblia que está escrita hoje. E era a mesma coisinha. Ali foi um tapa na cara dos incrédulos. Aqueles que diziam que a Bíblia não era original, que a Bíblia não era confiável. Aí aqueles meninos, o que é que fizeram? Como era um produto arqueológico de grande valor, eles começaram a vender os pedaços, as partes dos pergaminhos na feira. Aí descobriram, chegou ao conhecimento das autoridades, foram lá e pegaram todos os escritos na mão deles e foram conferir. Era igualzinho que está escrito hoje. E eram produtos guardados lá numa caverna, ninguém sabe quem guardou, né? Mas foi importante porque prova a veracidade da Bíblia Sagrada, que é a pura verdade, né? A palavra de Deus. Então, é mais um motivo
para nós acreditarmos na palavra de Deus e procurar seguir, como ela manda, né? Que é o importante para nós. Então nós vemos aí que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que é o Deus divino, maravilhoso. E ainda tem gente que duvida, né? Dessas coisas, vai fazer o quê, né? O mundo de pecado é assim mesmo, né? Mas a palavra de Deus está aí. Quem tiver desejo de salvação, se apegue a ela. Estude, ore, para que o Espírito de Deus lhe dê sabedoria para você entender e praticar aquilo que ela manda. E não ficar acreditando em conversa de A ou B, de A fulano ou cicrano. Pessoas que querem interpretar a palavra de Deus do modo próprio, querendo ser mais sabido do que a palavra de Deus. E aí você vê hoje em dia, e é muito assim. Pregadores que têm fama, que cobram altas somas de dinheiro para ir pregar a palavra de Deus no lugar. E chega lá, vai falar a mentira, falar a interpretação dele, o que ele acha. E sermãos emocionantes, né? Que tem pessoa que se emociona com qualquer coisa. E aí fica enganado por esse tipo de gente, né? A palavra de Deus ela tem que ser obedecida corretamente de Gênesis a Apocalipse. Porque ela nunca mudou. Como nós vimos aqui, né? Malaquias diz que o Senhor Deus não muda. Por isso que nós não somos consumidos. Porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de perdão, um Deus de salvação, um Deus de aceitação. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Deus transforma, lhe aceita do jeito que você está e transforma a sua vida. Tem gente que diz, não, eu vou mudar de vida para obedecer a Deus. Não esqueça isso, você nunca vai conseguir. Você tem que ir a Deus do jeito que você está. Se prostrar no chão e dizer, Senhor, eu estou aqui. Sou um miserável pecador, quero fazer a tua vontade, mas não tenho força. Por isso eu preciso de ti. Me ajuda. E Ele não vai deixar você na mão. Isso aí eu tenho certeza. Jesus Cristo disse que aquele que vai a Ele, de maneira nenhuma, Ele joga fora. Ninguém jamais foi a Cristo para não ser abençoado, para não ser perdoado. É só ir de coração puro, né? E com vontade de mudança. Porque nós não temos como fazer a mudança. Nós somos frágeis demais, pecadores. Nossa tendência é só para o mal. Mas quando assim a gente aceita Jesus, as coisas começam a mudar, né? E aqui no último livro da Bíblia, nós vamos falar aqui um assunto interessante, né? Apocalipse. No capítulo 22 do livro de Apocalipse, nos versículos 18 e 19, diz assim: Eu a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Está vendo aí? Muitas e muitas bênçãos tem escrito aqui nesse livro para o povo de Deus. E a maior bênção é o quê? A cidade santa. A Nova Jerusalém, que aqui fala no livro de Apocalipse, né, no final. As promessas lindas de Deus que Ele tem para o seu povo, para todos aqueles que creem. E aí agora tem gente aí querendo mudar a Bíblia, acrescentar não sei o quê, diminuir não sei o quê. E aqui está dizendo que quem fizer isso, jamais chegará lá. Não tem como, se você mudar, você pode. Se quiser, alguém pode mudar. Tirar o que eles querem, né? Como já mudaram os mandamentos de Deus. Dividiram 1 em 2. E tiraram 1 da Bíblia. Né? Mas Deus está dizendo aqui, na sua palavra, que quem fizer isso, jamais vai entrar no reino do céu.
Ele perdeu a entrada na cidade santa e a árvore da vida. Vou ler novamente para a gente ficar bem atualizado. Eu a todo aquele que ouve as palavras desta profecia, deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Está vendo aí? A mensagem aqui de Deus não é brincadeira, não, é direto. Aí, quem quiser tirar, tire. Quem quiser diminuir, diminua. Quiser acrescentar, acrescente. Mas a parte dele do céu vai ser tirada também. Porque essa aqui, o que foi escrito, foi o que Deus deixou a conta certa para o ser humano se basear por ela, se entregar a Jesus e ser salvo. Não precisa você acrescentar nada e diminuir nada. É só seguir o que está escrito aqui. A palavra de Deus é santa. Já chama-se Santas Escrituras. Esse nome Bíblia é o nome original do grego, né? Que significa biblioteca. Como ela é composta por 66 livros, então é considerado uma mini biblioteca. Por isso daí vem a palavra Bíblia. Mas o Senhor Jesus, quando falou lá em João 5,39, ele diz: examinais as Escrituras. O nome original é Escritura Sagrada. E o que é uma coisa sagrada? Coisa santa, coisa perfeita. Nada que Deus consagra, nada que Deus santifica é ruim. Tudo está de acordo com a vontade dele. Então, meu irmão e minha irmã, tome cuidado. Tome cuidado, vá para a palavra de Deus. Não acredite no que eu falo. Eu estou dando as passagens aqui, tudo que eu estou lendo. Você anote aí na sua Bíblia, confira e vai ler. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Não estou aqui para iludir ninguém, nem falar aquilo que não está na palavra de Deus. Eu falo eu mostro o que está na palavra de Deus. Aí você faz a sua decisão com Jesus. Ore a Ele, que o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria para que você entenda e procure seguir a Jesus, ser feliz e em breve, quando Ele voltar, é dar a vida eterna, né? E uma coisa eu vou lhe dizer novamente, como eu sempre digo em minhas palestras. No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais serão a mesma. O Espírito Santo vai mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, de viver. Você vai ter uma vida de santificação, de preparo para o reino eterno. Que Deus nos abençoe e fiquem com Deus.